Fortes chuvas atingiram Petrópolis, na região serrana do Rio, hoje. A gente começa essa edição com a busca incansável de bombeiros e voluntários por desaparecidos na tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio. O número de mortos subiu para 104 e há centenas de desabrigados. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, os bombeiros passaram um dia no local onde uma casa desabou. Eu estava de folga, já não estava mais no quartel, já depois do expediente, e começou as primeiras informações do que tinha acontecido em Petrópolis. A gente não tinha muita noção do que realmente a dimensão. Eu já tinha passado por dois eventos, um no Bumba e outro lá em Petrópolis. Então eu já tinha mais ou menos noção do quão era grande, mas quando envolve vítimas, mesmo você tendo passado, é sempre complexo estar lá no local. Eu estava em casa de folga, aí fiquei sabendo pela imprensa. Como eu estava de serviço no outro dia, então assim, eu não me preocupei no acionamento, que a unidade acionou praticamente todos os bombeiros de folga para o episódio. Sou voluntário e sabia também porque uma das minhas especialidades na corporação é um curso de salvamento de desastre que eu fiz em 2014, então eles procuram priorizar quem tem esse curso, essa especialidade. Aí começou os acionamentos, viu nosso comandante, meu comandante acionou o GRD, que é o grupo de resposta a esse tipo de ocorrência, e eu estava de serviço no dia. A primeira equipe chegou lá ainda de madrugada, a chuva aconteceu na parte da tarde para a parte da noite, então ainda estava muito recente o que tinha acontecido. E a minha guarnição saiu daqui do quartel por volta de umas 5 horas da manhã. Aí saímos em comboio, quase todos os quartéis da capital. Saímos em comboio e a gente chegou por volta de 7h30 da manhã na sede de Petrópolis. A chegada lá, realmente, para mim, né, para eu que conheço bem Petrópolis, eu fiquei bem triste, bem sensibilizado com a situação. O estrago foi enorme. O cenário é completamente diferente, é só lama, tinha muita lama pela cidade, ainda tinha muita árvore caída, tinha muito móveis pela rua, muito carro revirado. É uma cena de guerra mesmo. A gente encontrou lá. Acho que todo evento tem impacto, apesar de a gente ter vivido outras situações, Morro do Bumba, Morro dos Prazeres e outros eventos aí antes desse, qualquer lugar, toda hora que a gente chega num evento desse, é claro que tem um impacto, mas a gente também tem que deixar o emocional de lado para poder fazer um bom trabalho. O trabalho era de 24 horas, né? E a gente chega lá, vamos dizer assim, umas 7 horas da manhã, mais ou menos. Aí rende a equipe mais ou menos umas 8 horas. E aí só no outro dia que a gente vai parar para poder ser rendido. Lá é muito grande, eram vários pontos assim, né? E mesmo com uma equipe grande, nunca é demais ter mais bombeiro ali trabalhando, né? Tem um momento quando começa a chover, dependendo da área de risco, tem que desmobilizar para poder não gerar mais vítimas com a própria equipe mesmo, né? A gente desmobiliza tudo e aguarda o tempo firmar para poder retornar. Ao chegarmos no local, foi designado que a minha equipe fosse para um determinado ponto de Petrópolis e ali informaram que tinha uma família soterrada nesse local. Primeiro passaram a equipe dos cães, e aí ali, ao passar a equipe dos cães, o cão identificou que tinha uma possível vítima naquele ponto ali, onde a gente iria começar os trabalhos. Depois, logo em seguida, a nossa equipe começou a trabalhar nesse ponto, e depois de algumas horas, conseguimos recuperar um corpo. Era um homem adulto já, né? É muito triste, né, quando a gente identifica, né, que já não está mais em vida, né, mas tem um momento assim de, vamos dizer assim, não é alegria, né, mas é de poder entregar para a família aquela vítima que já estava a família aflita, aguardando para dar um ponto final daquela angústia que a família já tinha. A parte mais assim impactante foi ver aquela família aflita ali, né, querendo recuperar, encontrasse o corpo, né?
Alguns familiares ainda tinham aquela expectativa de encontrar ainda com vida, mesmo tendo passado já mais de um dia que já tinha. E aí quando a gente consegue recuperar, tu vê aquele momento de a família chorando, é triste demais, é marcante, né? Comovente demais, complicado. Nós chegamos ao local e havia a cooperação de unidades de Corpo Bombeiro do Brasil todo, né, praticamente. Né? E a gente ficou responsável por auxiliar os bombeiros de Santa Catarina, porque eles estavam com cães naquele determinado momento e nós estávamos sem cães. Né? Nossos cães estavam para outra situação. Nós ficamos orientando, haja visto que nós somos do Rio de Janeiro e eles não conheciam bem a área. Então a gente ficou auxiliando esses bombeiros já de Santa Catarina, né, nesse primeiro momento. A gente deparou com uma situação de uma pessoa que estava fora do município, né, tomou conhecimento também pela imprensa e chegou na nossa base de comando pedindo ajuda, porque ele não estava conseguindo contato com o seu parente, né? E rapidamente o setor de comando designou a equipe para fazer uma varredura no local, mas felizmente nada foi encontrado e esse parente foi encontrado em outra cidade vizinha, lá em Petrópolis. Voltou a chover numa madrugada que nós estávamos e rapidamente nós tivemos que evacuar o local, desativando máquinas, né? E até também fazendo a proteção da população, porque ali é uma área de risco e nem todo mundo, né, tem a consciência que o pior ainda pode acontecer. Por mais que o poder público fale que não é para a população voltar, ficar, sempre tem alguém que volta. Sempre tem alguém que insiste em ficar. E isso é até... Assim, a gente se explica, né? A pessoa está ali há muitos anos, né? Conquista com sacrifício aquela casa, os seus bens, e realmente é complicado. Mas... infelizmente, alguns voltam para ficar na casa, para reaver seus pertences. Nós, bombeiros, somos preparados para agir nessa situação, né? Tem sempre algum bombeiro na guarnição que vai tratar dessa questão do parente que está ali consolado, né? Tem sempre alguém, né? A corporação também dispõe de serviço social para isso. E, além disso, dentro das guarnições, tem bombeiros que são designados para isso. Cada um tem uma designação dentro da sua área de atuação. Então, nem todo bombeiro vai lidar ali com o parente. Tem sempre alguém que vai dar essa cobertura, esse auxílio. Fomos com a guarnição aqui de Campinho, que foram designadas várias viaturas de alguns quartéis, né? E fomos, se não me engano, 5 bombeiros da guarnição, mas teve um ponto de encontro, se não me engano, em Caxias, e a gente saiu em comboio, acredito que umas 15 viaturas, eu não lembro, mais ou menos 15 viaturas, pegando de vários quartéis para poder fazer a rendição de quem estava lá. No início do evento, tem a contenção dos bombeiros e tudo, mas é evento de grande porte, tem a Polícia Militar para apoiar, ou a Guarda Municipal. Então tem essa parte dessa contenção ali, nem todo mundo vai para a área quente. Normalmente fica um morador ali, a gente precisa deles também para entender onde que ficam as casas, né? Onde que eram as casas, para poder, já conhece a área ali, já sabe, pô, esse muro, um exemplo, o muro vermelho é da casa de fulano. Então precisa para dar uma orientação. Se não me engano, foi Morro da Oficina, onde tinha uma menina, uma criança que estava lá, faltava só o corpo dessa criança nessa região lá. E fizemos a busca ali, como tem a dificuldade também, teve os cães para poder farejar, e isso confunde muito com os animais, né? Ficamos o dia todo, praticamente às 24 horas, na busca dessa menina, mas com uma estimativa de onde estaria a casa, né? De acordo com o móvel de um guarda-roupa, né, a cômoda, um brinquedo dela ali. No tempo que eu fiquei lá, essas 24 horas, não tivemos êxito no encontro dessa menina. E, se não me engano, no dia seguinte eles conseguiram achar. No meu quadrante ali, na minha área ali, era para
fazer a busca dessa menina. Mas não tinha só a minha equipe, tinha vários pontos ali de deslizamento que tinham outras equipes trabalhando. Mas onde eu estava era para localizar essa menina. E todos ao redor foram encontrados no dia anterior, nos outros dias. A gente estava ali para encontrar ela. Marca muito que o pai da menina estava lá. Quando vê um brinquedo, uma roupa da filha, aí tem a parte emocional da vítima também. A gente tem que se manter firme também para a gente não chorar junto. Mas quando o evento acontece, nós vamos para o local e a nossa central sabe que houve um deslizamento e possível vítimas. Quando nós chegamos ao local, descobrimos que temos vítimas, nós iniciamos um processo de remoção do entulho, só que as equipes especializadas também são acionadas e os sobreavisos para virem ao local, para serem efetuados procedimentos com técnica. Enquanto isso, a gente vai removendo os escombros. Se tiver que cavar cada metro que a gente cava, a gente vai apoiando, entendeu? E no final de tudo, esse pessoal especializado sempre passa algum tópico de conhecimento. Ó, quando vocês forem para tal local, observem sempre, mantenham sempre um para avisar se houver algum deslizamento de alguma coisa. São pequenos detalhes. Ele bota uma marcação, se o entulho, o barranco veio descendo ali, ó, desceu tantos metros, então é assim que a gente atua. Alguns parênteses que indicavam, ó, a casa ficava em tal local, porque, como eu te falei, somente alicerce da casa. A casa não tinha coluna, mas tinha sapata e cinta da parte de baixo, o alicerce. Mas eles, os parentes, sabiam mais ou menos onde ficavam as residências. Eles indicavam, ó, o quarto ficava em tal local. A gente tinha mais ou menos noção de onde ficava localizada a casa. Aí tinha que fazer todo um processo, saber se tinha laje em cima, roupas, posicionar para ver onde ficava a cozinha. Aí a máquina, ter o cuidado para não passar por cima da estrutura para não acabar esmagando o corpo. 2 vítimas ainda faltavam, 3 vítimas. Nós conseguimos, com o comando-tenente Juan Araújo, também com maquinário, graças ao maquinário, remover o local onde estava a probabilidade de estar as vítimas. Aí conseguimos retirar uma à noite e outra na parte da manhã, antes da passagem de serviço, lá para as 9 horas da manhã. Uma foi numa residência, a máquina teve que subir o barro, então ele cavava, ia jogando material e pedras que tinham, ele jogava para fazer alicerce para que ele pudesse subir para um outro patamar, no qual estavam as 2 vítimas ainda a serem resgatadas e uma terceira em um outro local mais à frente. Chegando nesse local, ele começou a revirar e a gente ficava sentado ao lado direito na máquina, e se tivesse algum vestígio de roupa, a gente apitava. Em um dado momento, à noite, conseguimos achar um. Demos um sinal, não fui eu, alguém deu o sinal, aí tinha uma equipe que ia até o local para poder retirar os escombros com enxada e para a máquina não perfurar a pessoa. Mas mesmo assim, devido à descida de pedras e galhos, a vítima estava bem e estava em estado já inicial de decomposição. Conseguimos resgatar uma, botamos dentro do saco para evitar a exposição da vítima. E de manhã teve a rendição do trabalho, nós começamos a fazer os procedimentos próximo às árvores, ele quebrando um arbusto. Aí fizemos o reviramento do local, aí achamos, não acionamos primeiro o pessoal lá embaixo, aí pegamos a vítima, colocamos dentro do saco e descemos. O sentimento de dever cumprido. Quando a gente regressou, ainda ficamos sabendo que poderíamos ir para o local, porque ainda faltava mais um corpo. Mais ou menos umas 3 horas da tarde foi mandado o comunicado, as missões, os serviços aqui foram concluídos, porque conseguimos achar o outro corpo que estava faltando. Se não tivesse o apoio da população referente a maquinário, ficaria muito mais arriscado para os bombeiros trabalharem lá, porque nós fomos removidos toneladas de lama.
A gente não consegue no momento expressar a gratidão, mas quando você percebe que os serviços foram feitos graças à união de várias pessoas, entendeu? Você não vai conseguir demonstrar no momento, você tem que estar focado ali. Mas o sentimento de gratidão, depois que consegue retirar a vítima, é muito bom. O quartel de Petrópolis estava filtrando as ocorrências que chegavam até via 193, ele filtrava e ele disparava as equipes para os pontos que precisavam ser disparados. E quando nós chegamos lá, eu me apresentei e aí eu recebi a minha ocorrência, né? A minha missão do dia, que é no Morro da Oficina. A gente fala agora da situação em Petrópolis. Segundo o último balanço divulgado pelos bombeiros, o número de mortos chega a 229. As buscas no Morro da Oficina, um dos locais mais atingidos pelo temporal que provocou a maior tragédia da história da cidade imperial. Os bombeiros eles estão atrás dessas casas aí, onde já foram encontradas 62 pessoas sem vida. Ou seja, a cada 3 mortes, uma é daqui do Morro da Oficina. Quando eu cheguei no Morro da Oficina, eu fui direto para o posto de comando, que é afastado do morro, não é próximo, e ele era protegido por um conjunto de prédios. Ele era atrás do Morro da Oficina. Aí eu recebi o meu setor, eu e a minha equipe, a gente foi para o setor responsável que estava incumbido a gente, né? Quando a gente vai para trás dos prédios, que a gente começa a ter o acesso do Morro da Oficina, que a gente começa a ter a dimensão do que realmente tinha acontecido. A gente começa a ver fotos aéreas pelo telefone, você botava no Google Maps, você via o Morro da Oficina, para ter uma noção de quantas casas tinham sido destruídas, né? Aí você olhava aquele mundo de lama, tu via que realmente a metade do morro tinha ido embora e muitas casas tinham sido. Aí a gente chegou lá, ainda tinha muito civil no local. A gente tirava elas, mas ao mesmo tempo a gente colhia informações. Onde podia ter uma possível vítima, onde podia ter uma possível casa, onde se viu alguma vítima, se alguém chamou, ou se alguém pediu por ajuda. A gente usa a população que mora no local para ter uma noção de como era o cenário antes da tragédia, né? Meu setor era onde tinha um rapaz do Exército trabalhando, que foram 4 vítimas. A família dele eram 4 pessoas que estavam soterradas ali. Ele nos ajuda a identificar mais ou menos o que era a casa, onde era a casa. A gente só consegue ver o chão da casa, então a gente tem noção do que a casa veio para frente, que escorreu, né? Era muito recente que tinha acontecido, então ainda havia risco de mais deslizamento. Então a gente calculou uma rota de fuga, a gente calculou o risco, a gente vê como está a condição do terreno, para ver se a gente vai conseguir trabalhar ou não ali naquele momento. A gente tinha uma noção que ia chover mais, a gente via a previsão do tempo, ia chover mais, mas naquele momento que eu cheguei ali não estava chovendo. Então a gente ia aproveitar aquele terreno fofo, né, que ainda está molhado, que é mais fácil de cavar, para a gente conseguir trabalhar naquele tempo vital das vítimas. Aquela primeira 24 horas ali é essencial para você achar pessoas com vida. A gente sabia por relato do familiar que estava ali tentando ajudar a gente. As pessoas não querem sair do local. Se o bombeiro pegar pelo braço e não tirar, as pessoas não vão sair do local, porque é sua família que está ali. É a sua casa, é tudo seu, então as pessoas não vão querer sair do local. Como ele era um militar e tinha uma equipe do Exército nos ajudando, eles ficaram lá, eles eram preparados, eles tinham condições disso, eles tinham equipamento, eles tinham todo o potencial para ajudar a nossa guarnição. A gente faz um pré-cadastro das vítimas que estão lá, a gente saber o que a gente está procurando. Então eram 4 pessoas, 3 do sexo feminino, 1 do masculino, sendo que uma dessas pessoas era uma criança. E nas primeiras 3 horas a gente já achou o primeiro corpo já. A gente achou a criança sem vida. Fazemos todo o procedimento que tem que fazer para retirar, né, reconhecimento, o familiar ajuda a reconhecer. Como tinha acabado de acontecer, a lama estava muito fresca e era uma parte do alto do morro, então a gente não conseguia trabalhar com máquina. A escavadeira, a reta escavadeira não chegava. Então foi praticamente todo o trabalho manual. A gente ficou o tempo todo fazendo trabalho manual, retirando com balde, com pá, enxada, para poder fazer esse serviço. Depois, com o tempo, que a gente começou a construir acesso, a gente começou a trabalhar com a retroescavadeira. Aí, logo em seguida, que a gente achou a criança, a gente tinha noção que a gente estava trabalhando no local certo. Que aquele local é o local que a gente tinha que dar continuidade. E como é uma criança, a gente imagina que tenha pessoas próximas da criança. Que ela não estaria sozinha num dia de chuva,
Então o que a gente faz? A gente foca naquele setor que a gente achou tenso. E aí a gente logrou êxito. Logo em seguida a gente achou mais 2 corpos próximos da criança. Acredito que em 6 horas de trabalho a gente já tinha achado 3 corpos. Infelizmente sem vida. A partir da tarde começa a chover forte. A gente tem que parar de trabalhar. É um momento difícil, né? Porque a gente sabe que tem uma pessoa ali que precisa da nossa ajuda. Os familiares estão ali vendo. Eles não entendem que tem que parar de trabalhar por conta de segurança, mas aí faz parte do trabalho. Então a gente tem que ter pulso firme, a gente tem que saber que não tem mais como continuar. A gente não pode botar nossa guarnição em risco. A gente não pode botar as pessoas que estão ali trabalhando em risco. Aí assim que a chuva cessa, a gente volta ao ponto quente, área quente, e volta a trabalhar. Só que nós batemos praticamente toda a área que podia estar casa. A gente achou quase todos os móveis, a gente achou quase tudo, a gente chega ao chão da segunda casa, da casa de baixo. Então a gente vê que a quarta vítima não estava ali naquele pedaço. Nesse momento a retroescavadeira já chega onde a gente estava trabalhando, que tinha mais ou menos umas 7, 8 horas de trabalho, então ela já conseguiu chegar. Então a gente usa a retroescavadeira como um auxílio para ver a parte que a gente ainda não tinha mexido. Aí, com a ajuda da retroescavadeira, ela tira boa parte da lama que estava num setor que a gente estava usando como descarte, e ali a gente acha a quarta vítima. Quando a gente acha a quarta vítima, a gente tem a nossa sensação de dever cumprido, né? A nossa missão que a gente foi ali realizar. Infelizmente, a gente acha todo mundo sem vida, mas também é uma forma importante de encerrar o ciclo, né? Vou lá. Tem que ir lá. Tem que correr. Tem. Aí.